Para você, para irmos ao terceiro bloco, entrevistar a Renata Vamos Mendes, que lá. já está aqui. Oi, Renata, tudo bem? Boa Boa noite noite, para Kenneth. você. Boa noite, Toledo. Tudo ótimo. Boas notícias hoje. Opa! Boas Alguém tem boa notícias, boas notícia, notícias. Kennedy? Alguém? Alguém tem boa notícia nesse Temos programa. sim, temos sim. Ó, vocês já conhecem a Renata Mendes, ela é do Pra Ser Justo, ela acompanha com lupa esse debate sobre reforma tributária no Congresso Nacional, participou das discussões. A gente teve um dia importante hoje, que foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovando o relatório do senador Eduardo Braga. Ele modifica o texto que veio da Câmara, tem uma negociação para ver se a Câmara recebe isso e não fica fazendo ping-pong, ou seja, se aceita. A Renata vai contar para a gente que reforma tributária está saindo agora dessa fase do Senado. Há uma expectativa de que vai ser aprovada em breve pelo plenário do Senado. O Pacheco já disse, a reforma vai sair. Renata, a gente sabe que a reforma que vai ser aprovada ela é bem melhor do sistema tributário que a gente tem. Mas essa passagem pelo Senado, ela melhorou ou piorou a reforma? Aí a pergunta que a gente faz para você, para o final do bloco a gente tentar fazer uma síntese, é a seguinte: quanto as novas concessões tributárias aprovadas no Senado vão custar no seu bolso? Palavra com você, Renata. Bora lá. Muitos pontos. Primeiro, eu queria começar comemorando, não só pela aprovação do CCJ hoje, mas porque da última vez que eu estive aqui, o Toledo me fez essa pergunta no final, né? O que é que tinha de coisa boa no relatório? O que é que esse texto mudava de positivo, né? Nessa última versão aí apresentada pelo Braga. E a gente conseguiu, eu falei que a gente estava apostando que a redução da tributação para armas e munições ia sair, a gente estava pressionando muito e tinha essa expectativa, e de fato isso saiu do texto. Então a gente vai ter, né, a nossa emenda foi apresentada também do Instituto Sou da Paz, então isso também saiu nessa versão do relatório, é uma vitória. Um segundo ponto de vitória também importante para reduzir... Desculpa, só para ficar claro, então, armas e munições não terão nenhum tipo de benefício fiscal, é isso? Não Excelente para o uso notícia. privado, né? Nas compras públicas ali é outro arranjo e para o uso de soberania e segurança nacional, mas como estava escrito antes, isso também ficava estendido para compras privadas, né? No entendimento dos especialistas. Então foi uma coisa que a gente brigou muito e conseguiu essa reversão, que é uma vitória para todos os brasileiros, né? E um outro ponto que a gente também está feliz e que mudou no texto de hoje é que o benefício tem uma redução da tributação, da alíquota, né, do preço ali que vai ser pago de imposto no transporte público. Estava prevista essa redução da tributação e uma possibilidade até de que ela seja zerada nos municípios. E aí, no começo era o transporte público, foi passando o texto ali na Câmara, ele acabou virando o transporte público, de público virou só o transporte coletivo e não englobando também o transporte privado. A gente apresentou a emenda também para sugerir a retirada desse texto, a adição, de novo, né, do texto colocando a redução da tributação apenas para o transporte coletivo público. Isso voltou na versão de hoje, que significa que o benefício vai ser, de fato, né, aí só para o transporte coletivo público, né, para a população que mais precisa. Então, o benefício que era maior agora vai ficar um pouco menor, isso também vai ter um impacto aí, provavelmente, na redução de alíquota. São duas vitórias, já queria E começar parece um falando isso. benefício justo, né? E um benefício Justo, justo. enfim, Justo, justo. no desenho, de forma geral, é sempre melhor que não se tenha exceções, mas algumas exceções, como a gente já discutiu aqui várias vezes, elas fazem sentido, são do interesse público, vão beneficiar especificamente a população de menor renda, nesse caso, que usa o transporte público, Isso. então faz mais sentido, né? E está alinhado também com o que outros países já fazem. Não é que só o Brasil tem exceção no IVA. Os outros países também têm essa briga dentro do Congresso. Algumas coisas entram, como alimentos, serviço de educação, serviço de saúde, tudo que acabou entrando por aqui também. Entraram umas coisas a mais, mas de forma geral, né? Alimentos, serviços, transporte, isso acaba entrando ali na hora da discussão nos parlamentos pelo mundo todo. Então, isso divisão geral. E aí, amanhã, só dando um panorama também para as pessoas que estão acompanhando, e aí a gente entra nessa questão de quanto encareceu ou não, quanto o Senado piorou ou não, mas só para trazer esse panorama para quem está vendo de casa, então o texto hoje foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e amanhã ele segue para o plenário do Senado. Hoje eram necessários 14 votos para o texto ser aprovado, foram 20 votos a favor, eu posso contar também quem votou contra. Pode, E amanhã... já conta já.
Já conto, já abro aqui para não esquecer, foram 6 votos contra. E amanhã são necessários 49 votos dos 81 senadores para ter a aprovação da PEC. A previsão é que a sessão comece à tarde, mas a gente escutou agora há pouco aqui de bastidores que provavelmente a sessão vai ser puxada para de manhã, para as 10 horas, para já começar a discussão da PEC com todos os senadores, né? Aí não mais só na comissão. Mas deixa eu pegar aqui minha colinha para não esquecer ninguém que... Só um parênteses, Renata. Antigamente, quando o Kennedy e eu tínhamos cabelos que a gente ainda não pintava de branco, a gente brincava que quando antecipava uma votação no Congresso era para poder sair o resultado no Jornal Nacional. Agora isso já não faz mais sentido, né? Porque ninguém acompanha mais o noticiário pelo Jornal Nacional, ou pouca gente em comparação à unanimidade que era atualmente, né? Agora vai tudo pela internet, mas a expectativa então é que aprove amanhã por uma maioria relativamente folgada, é isso? Por enquanto, sim, né? E acho que a sinalização de hoje, a votação que aconteceu hoje, também é um pouco de clima para o que vem amanhã. A gente escuta bastante isso, que o Senado costuma seguir um pouco um efeito manada, não porque não avalia o texto, mas porque entende que o caminho está positivo, acho que as coisas estão postas. Os senadores foram muito elogiosos ao trabalho do Eduardo Braga, ao quanto esse texto foi discutido, e ainda que não concordem 100%, hoje entendendo que é uma coisa que a gente precisa virar essa página do sistema tributário e que precisa acontecer. Então, assim, o clima já está de que provavelmente vai ser Quem votou contra? aprovado. Quem votou contra hoje? Bora lá. Hoje foram 6 votos, né, como eu falei, contrários. Foi do Flávio Bolsonaro, do Carlos Portinho, Sérgio Moro, Oriovisto Guimarães, que também apresentava, tinha um outro texto, né, em sugestão aí de mudança do sistema tributário, que é um texto que a gente considera bem ruim, nem seria um desenho de reforma, seria mais um puxadinho ali no que a gente tem hoje. Rogério Marinho e Eduardo Girão. Esses foram os 6 votos. A base bolsonarista votou Toledo. Não falhou. Até faz tempo que eu não falo do Moro aqui, né? Porque ele é uma figura impressionante como ele consegue estar sempre do lado errado, né? Você viu no Enem, ele escrevendo lá o Enem com N, né? O exame, enfim, ensino o quê? Nécio, que é uma coisa meio... CQD, é que enfim. ele queria mostrar que o exame é mal escrito, daí ele foi lá e escreveu errado. É impressionante, é impressionante. É um caso... Não falha nunca, mas vamos voltar para o que interessa aqui, Então, para a reforma tributária, que acabou sendo uma boa notícia, hein, Renata? Na que a gente imaginava, a gente achava que podia piorar bem mais do que piorou. Vamos ver quando chegar na alíquota, que o Toledo está interessado em saber, no fundo, quanto que, no geral, nós vamos ter que pagar. Mas olha, Renata, ela correu mais perigo, hein? Melhorou bem, hein? Na última conversa para cá. Bora lá, palavra com a Renata de novo. Volta, eu acho que agora é o momento de explicar o que vai acontecer com o sistema tributário brasileiro depois de amanhã, quando esse negócio espera-se seja aprovado finalmente, né? O que vai mudar em linhas muito genéricas assim e quanto que vai ficar a bendita alíquota do imposto sobre consumo? Bora. Então, acho que, em termos gerais, o Brasil vai deixar de ser um dos piores países do mundo dos piores sistemas tributários do mundo. Hoje a gente está lá na lanterna nos rankings do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial. A gente está ali sempre nas últimas 5 posições em relação à complexidade, falta de transparência, distorção aí da competitividade nacional e com outros países. Então, a gente vai sair dessa lanterna, finalmente, que é uma das coisas que a gente fica muito feliz. Todos e todas as brasileiras vão saber quanto a gente paga em tudo que está comprando. É um super avanço, né? A gente tem mais de 170 países do mundo com IVA e o Brasil na contramão. Então, a gente vai ter um sistema mais simples de entender, mais fácil de cobrar, uma alíquota de imposto que toda vez que precisar ser alterada pelo município, pelo estado, pelo governo federal, vai ter que ser transparentemente discutida e justificada porque que vai subir. Então, é uma coisa que a gente também não vive hoje, porque no Brasil a gente geralmente acha que um preço mudou porque a inflação, por causa da inflação, ou, enfim, por algum custo que aumentou das empresas. Então, a gente vai saber o que é imposto e por que as coisas estão aumentando de preço, e o que é que não tem nada a ver com inflação. Que mais? O sistema vai ser mais progressivo ou não? Desculpa, Toledo, eu não ouvi. O sistema vai ser mais progressivo do que regressivo, como é hoje, ou isso não muda? Perfeito. E entrar nesse ponto. E aí, falando de desigualdade e progressividade, a gente vai inverter um pouco esse sentido que a gente tem hoje. Hoje, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga muito mais. Então, a nível individual, a gente vai ter um sistema que é mais progressivo do que ele é hoje. Então, as pessoas mais pobres vão pagar menos. Além de pagar menos, elas vão receber de volta, né, o cashback, que a gente também já discutiu bastante aqui,
que essa devolução dos tributos, especialmente focada na baixa renda, que é o que está previsto ali na PEC. Então, provavelmente, para as famílias que estão no cadastro único, são mais de 70 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com essa devolução dos tributos. Então, a gente vai ter assim, impactos em redução de desigualdade tremendos. Assim, nosso Gini vai ser reduzido, o Gini do consumo vai ser reduzido em 3,2% com o cashback. Então, é um nível de redução de desigualdade muito estrutural. Assim. A maioria das pessoas impactadas... Agora, Renata, tem uma fase de transição que é longa, né? Então, que efeito imediato que tem? É só um efeito da expectativa pela simplificação? E quão longa é essa fase? Porque você está mostrando uma coisa bacana aí, né? Ou seja, vai aumentar o caráter progressivo de um sistema bem regressivo, que no fundo é o quê? Os mais pobres pagam mais do que os ricos. Mas isso vai demorar quanto tempo? Quanto tempo dura essa coisa que a gente tem de efeito imediato? Perfeito. A transição para a gente, consumidores, começa a partir de 2027. Então, a partir dali, já vai ter o fim do PIS e da COFINS, que é um dos dois impostos a nível federal que a gente tem. Então, essa transição começa oficialmente em 2027 e termina em 2032. Então, a partir de 2033, a gente vai ter um IVA 100% rodando em território nacional. É uma transição mais curta do que é a transição para estados e municípios, que é uma transição que foi propositalmente desenhada para ser mais longa, demorar 50 anos do começo da mudança de transferência de receita até o final, para evitar tanta resistência e perdas ali no curto prazo para governadores, prefeitos, para os municípios. Aí tem um ponto importante nessa transição e na forma como vai ser a repartição de receitas, que também tem a ver com desigualdade. Então, mais de quase 90%, 87% dos municípios vão ter mais recurso para investir em políticas públicas com essa transição que a gente vai ter da reforma. Então, ao longo desse período, já no curto prazo, a gente vai ter mais recurso aí chegando na ponta para investir em políticas públicas. Então, essa é uma mudança relevante que já vai começar a ser sentida durante a transição. Carimbado, que não precisa de emenda parlamentar para chegar lá. Vai para todo mundo, todos os municípios, que nem as transferências obrigatórias que existem hoje. Exato, e a principal mudança, acho que é uma das principais mudanças que eu não comentei aqui, né? O dinheiro vai finalmente ficar onde está o consumidor, onde está o cidadão. Hoje, com esse desenho que a gente tem, o dinheiro da arrecadação fica muito mais onde estão as empresas e muito menos onde estão os cidadãos. Então, a gente tem essa distorção de algumas cidades que tem muito recurso, que tem muita empresa, mas não necessariamente é um volume populacional para usar e usufruir desses recursos. Então, essa transição acontece para ir levando o recurso de onde estão as empresas para onde estão os cidadãos. Então, ao final desse período, a gente vai ter, de fato, mais recursos chegando na ponta, e, como eu disse, mais de 87% dos municípios beneficiados, e uma redução de desigualdades aí, de capacidade de investimento, especialmente para os estados do Norte e Nordeste, né, estados e municípios do Norte e Nordeste, vão ganhar bastante com isso, e a população também, por sua vez, do Norte e Nordeste, vai ser beneficiada por esse aspecto. Então, são muitos pontos aqui, né, que afetam redução de desigualdade, afetam capacidade de gasto, de investir em políticas públicas, mas é uma das coisas também que a gente vai sentir ao longo desse período de transição. Mas, no curto prazo, com certeza, já uma expectativa de investimento, de aumento de investimento aqui no país, a própria Haddad tem falado sobre isso, né, de um sistema um lugar mais seguro para se investir. A gente sabe que muitas empresas globais optam por não vir para o Brasil, pelo custo, pela complexidade que é o sistema tributário, pelas incertezas que a gente tem hoje. 75% do nosso PIB é de contencioso tributário. Então, assim, mais ou menos isso, né, a proporção aí na conta que os pesquisadores do INSPE fizeram. Então, a gente vai ter um sistema muito mais simples e que não vai exigir toda essa complexidade para se investir e para fazer negócios no Brasil. O Kennedy, isso que você perguntou, acho que é muito importante. Como é que impacta já? E a Renata explicou brilhantemente todo o cronograma, e esse ponto final que ela falou, eu acho fundamental, porque você no Brasil, para ter uma empresa grande, você precisa obrigatoriamente ter um escritório de advocacia tributária trabalhando para você, independentemente da sua vontade, né? Querendo ou não querendo, você precisa ter, porque você faz muita diferença no que você vai pagar de imposto, ter ou não esse tipo de apoio. Esses escritórios vão ter que mudar de ramo? Olha, acho que sempre tem trabalho, né, para quem é tributarista, mas na prática eles não vai ser mais esse o benefício, né? Trabalhar com essa complexidade, com a mudança de tributo que a gente tem o tempo inteiro, de regulação desses tributos que tem o tempo inteiro. Só de ICMS são 27 regulações. Aí do ISS também, para os mais 5.500 municípios, a gente tem regulações a nível municipal. Então vai acabar essa
esse caos que é hoje, né? Então, sim, muito provavelmente vão ter outras coisas para fazer que não essas, e não com a tributação do consumo É necessariamente. O por, que é ótimo, é né? por isso. Eles ganharam uma recompensa na reforma. Os advogados vão pagar menos imposto do que a média do Vão, cidadão. vão. Deve ser A porque vão gente criticou. trabalhar, porque os tributaristas vão trabalhar menos, Toledo. É compensação, tá certo? Eu acho justo. Eu acho que é mais barato. Eu acho que no fim é mais barato. Acho que compensa isso. Conta aí pra gente, Renata. Afinal de contas, qual vai ser a alíquota? Dá para saber? Por enquanto, o que a Secretaria de Reforma estimou, né, o Ministério da Fazenda, é uma alíquota de 27,5%. Então, usando aí o exemplo do. Tá chegando o Natal, o Toledo tem até comentado isso comigo, né? Vamos dar exemplos aqui práticos. Tá chegando o Natal, vamos dizer que a gente quer comprar uma roupa nova para o Natal, ou quer dar uma roupinha de presente para alguém. Se essa roupa custa R$ 100, com essas mudanças todas que aconteceram, mais o imposto, ela vai custar 127,50 com essa alíquota. Esse é o máximo que está se estimando, né? Ela chegar em 27,5%. Ela pode ser entre 26% e 27,5% ali nas contas da Fazenda. Então, assim, com essas alterações que aconteceram agora no Senado, só para vocês entenderem, quando terminou ali na Câmara, o texto do jeito que ele estava alterado pela Câmara, a alíquota máxima seria de 27%. Se a gente não tivesse nenhuma exceção nesse texto, essa alíquota seria entre 20,7% e 22%. Então, a gente pagaria, né? Nossa! Vamos dar, exato. O maior impacto, de fato, foram as exceções que entraram na Câmara. Essas últimas que entraram, elas mexeram muito pouco, 0,5%, o valor do imposto. Então, por mais que seja negativo, a gente critica muito, porque cada exceção, além de custar mais caro, ela gera mais complexidade, porque em vez de você ter um tributo só, calcula do mesmo jeito Isso. e devolve crédito, você vai ter que ter ali, se é alimento, uma parte é alíquota zero, uma parte é menos 60%, se é advogado, é 30% de redução. Então, você vai ali ter um pouco mais de complexidade para calcular. De novo, Ô, não é nada Renata, muito diferente do que tem em outros países, como eu falei, mas, assim, não mudou em termos financeiros, assim, vai impactar pouco essas últimas alterações que entraram, ainda bem. na comparação com outros países, uma alíquota de 27,5%. Está acima da média, está abaixo da média, parece. Soa como uma alíquota alta quando a gente Alta. lembra como eram as discussões no começo da Sim, reforma. Né? Se a gente Mas, Kennedy, comparar, olha né, aí. com a. Você viu essa conta que você viu? Ó? Diga, era Era 20, cento e né? vinte reais a roupinha. Saiu do Congresso a 127,50. 27,50. 7,50 a menos no seu bolso, no bolso de todo mundo, pelas adições de exceções De feitas pelo exceções. Congresso. Sim. Assim, Kennedy, é ótima essa pergunta. Hoje, e o próprio API estava explicando isso ontem, é um ponto bom também de trazer. Hoje, a maior alíquota de IVA do mundo é a da Hungria, 27%. A gente estaria meio por cento acima disso com o IVA aprovado pelo Senado, do jeito que ele está. Mas, se a gente comparar com o que tem hoje, com o tanto de complexidade e a forma como é hoje a acumulatividade, se a gente somar os impostos ICMS, PIS e COFINS, isso já dá 34%. Só que a gente não vê. Então, a gente não sabe que custa 34% em várias coisas. Então, esse é um exemplo que o API estava, inclusive, falando ontem em entrevista, pegando uma alíquota média aí de ICMS de 18%. Então, na prática, a gente vai pagar menos, a gente vai ter um sistema que é mais fácil de fiscalizar, mais fácil para as empresas, mas mais fácil também para o fisco de fiscalizar, que vai desincentivar a sonegação e elisão fiscal. Então, a gente vai ter outros efeitos e outros ganhos de operar com o IVA e não com os 5 tributos que a gente tem hoje, né? Ter um imposto só tem suas boas consequências, assim, em termos de arrecadação, em termos de simplificação e de reduzir sonegação. Então, na prática, a gente vai pagar, ainda que seja um Ou seja, imposto mais alto e uma alíquota mais alta, a gente vai pagar menos do que a gente paga hoje. cai de 34 para 27,5, são 6,5 pontos percentuais de uma carga tributária mais baixa. Agora, mesmo assim, nós vamos ser recordista em IVA. A gente vai Mundial. tomar o título da Hungria e vamos ser o país que É, mais cobra IVA no mundo. o que é Os legal é húngaros estão que, comemorando. Os húngaros é que vão estar comemorando hoje, que vão perder o título para o que vão Brasil. perder. Mas assim, uma coisa legal Se o Estado também, usar bem o dinheiro, vale a pena. Né? Vale a pena se o Estado usar bem o dinheiro, Mas, porque o quer dizer, a Brasil é um conta. país desigual. Também esse fetiche de pagar pouco imposto é uma coisa que os muito ricos também têm, que eles não gostam de pagar. Então, se esses 27,5% tiverem uma distribuição, como a Renata estava falando, para combater desigualdade, para melhorar transporte público, saúde e educação, é um preço que uma sociedade como um todo vale a pena ser pago.
Não, eu acho que é uma... Vamos lá, minha opinião aqui, pessoal. Vai ver. Custa 134 hoje a roupinha. A roupinha, tá certo? Poderia custar 120, mas depois das exceções e dos lobbies no Congresso, vai custar 127,50. Quer dizer, nós estamos pagando 7,50 a mais do que a gente poderia pagar, mas está pagando 6,50 a menos do que a gente paga hoje. Estamos saindo no lucro. É justo ou não é justo? Eu vejo assim, quando você fala, vamos desonerar o preço dos alimentos, parece justo. Só que, pela proposta original, você não desonerava, mas o mais pobre ia receber um crédito, ia receber dinheiro de volta por pagar o alimento mais caro e ele ser pobre, né? O cara que está lá no cadastro único. Então, do ponto de vista da regressividade, ou seja, era mais progressivo do jeito original do que o que saiu hoje. Agora a gente sabe que a política é a arte do possível. Essa frase é um jargão que o Eduardo Braga, o senador relator, voltou a usar hoje. E aí ele tem razão. Você tem um monte de lobby no Congresso. Felizmente tem a Renata fazendo lobby do bem, né? A gente achou uma pessoa fazendo lobby do bem no Congresso, então ela não sai daqui do programa mais. Tem mais gente. Mas, enfim. Mas a Renata com certeza faz um lobby do bem lá. Não basta fazer lobby do bem, tem que saber explicar o lobby. Então, Exato. Também é importante, né? Mas, enfim, eu concordo com vocês. Acho que é muito melhor a gente economizar 6,50 e ter um sistema mais justo e menos favorável a elisões fiscais, a chicanas, a um monte de coisa que a gente sabe que é feita e que vai terminar no CARF, que era esse tribunal que o governo tinha perdido a maioria, que agora retomou, do que a situação que a gente tem hoje. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um avanço e é para se comemorar aqui na Hungria. Boa. Toledo, o que mais? Não, eu queria saber o seguinte, aí, cara. Quem que se deu melhor? Tudo bem, a gente sabe que nós todos ganhamos. Mas teve alguns que ganharam mais que outros, né, Renata? Conta pra gente. O recorde de benefícios foi para o agro, de fato. A gente fez, eu acho que eu até trouxe essa conta aqui, mas eu agora não vou ter ela de cabeça. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha cola. Mas o agro, com os benefícios ali que entraram, acho que foi quase 2% aí de aumento na alíquota só de benefícios que entraram para o agro. Então, foi com certeza de longe o setor que foi mais beneficiado, que conseguiu tudo que queria, não só no IVA, mas também em redução de IPVA e outras coisas que eles tinham interesse de zerar IPVA para jatinho e tudo mais. Tudo isso foi entrando ali já na Câmara. Desculpa. IPVA para jatinho? Entraram ali que o IPVA não vai poder incidir sobre aeronaves agrícolas. Eu entendo que a aeronave agrícola é uma coisa que pode ser qualquer coisa, se você... E o pessoal do fisco entende também que fica muito aberto, né? Você zerar essa tributação para barcos de pesca, e aí a pessoa que tem o seu iate pode dizer que é de pesca. O pessoal do fisco criticou bastante esse ponto, porque de fato você abre... Tem brechas. Mas assim, isso não tem a ver com o IVA, né? Isso tem a ver com outros tributos que estão... Retiro o que eu disse. Os escritórios de advocacia tributária continuarão trabalhando. Muito bem, obrigado. Vamos enquadrar jatinho como avião agrícola e iate. Jatinho vira avião agrícola para, né? Pulverizar inseticida e plantação de soja. E o desconto para o agro terminou em quanto? 60% ou 80%? Em 60%. Eles queriam chegar em 80%, parou no 60% e entenderam que, enfim, o acordo está feito aí em torno disso. E aí o próprio Eduardo Braga sinalizou que, em negociação com a FPA, eles chegaram em acordo ali sobre a cesta básica. Então, a gente vai ter dois níveis de cesta básica. Uma cesta básica nacional com imposto zero, que é mais restrita a alguns itens, e uma cesta básica estendida, que aí a redução é de 60% nos itens que entrarem nessa cesta básica estendida. Então, isso também foi uma negociação... Não tem caviar, não, né? A ver, vai ser na lei complementar ano que vem essa discussão, e aí a ver o que entra. Essa briga vai ser das grandes brigas, né? O que entra na cesta básica zerada, o que entra nessa redução de 60%. Hoje a gente tem uma série de coisas que não fazem sentido, até foie gras tá na lista ali de zerar PIS e COFINS. Então,
É uma briga que também vai ser das boas e das brigas difíceis. A gente sabe que essa é a conversa mais difícil de explicar, né? Por que que você reduzir tributação de alimentos pode gerar uma coisa muito ruim? Porque no fim é isso, né? Na hora que começa ali, coloca isso, coloca aquilo, entram coisas que são artigos de luxo e todo mundo vai pagar essa conta quando não Bom, precisava. Mas assim, agro, quem mais? Quem mais se deu melhor que os outros? Zona Franca de Manaus, como ficou? Para a Zona Franca, eles conseguiram manter o tratamento beneficiado, não vai ser mais, a diferenciação não vai mais acontecer como estava previsto no começo, que era via imposto seletivo. Então, tinha uma coisa ali, meio um desenho que saiu da Câmara meio bagunçado, que o imposto seletivo, que é o que está sendo chamado de imposto do pecado, que vai incidir sobre bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, tinha uma previsão de fazer um puxadinho ali, como hoje é o IPI, e para garantir competitividade de tudo aquilo que é produzido na Zona Franca, você colocar o imposto do pecado em cima das coisas que são produzidas também na Zona Franca, mas que estão fora, para custarem um pouco mais caro. Então, esse puxadinho saiu, eles provavelmente vão definir uma CID ou algo do tipo para Bicicleta vai incidir. ser mais caro, não? Ela vai ter que custar mais caro de qualquer forma se ela for produzida fora da Zona Franca, assim como motos, assim como, enfim, todas as outras coisas que são produzidas lá, elas vão ter que custar um pouco mais caro se elas forem produzidas fora da Zona Franca, porque está previsto antes da PEC que a Zona Franca precisa manter seu diferencial competitivo. Então, de alguma forma, eles vão ter que sobretaxar, né? Como já é hoje, não vai mudar em relação ao que é hoje. Então, tudo que é produzido fora vai ter que ter esse diferencial compensado para a Zona Franca não sair prejudicada. Então, isso está mantido. Acho que a solução é um pouco melhor do que ela estava antes de fazer isso pelo seletivo, que aí você cria uma confusão no imposto que é para regular e desincentivar o consumo de algumas coisas, você coloca na bicicleta, por exemplo, que aí passa uma mensagem totalmente errada e confusa. Sim. E aquele conflito entre os estados para ver a distribuição dos recursos? Isso está bem resolvido agora, porque na Câmara pegou fogo essa discussão. Como é que está isso? Hoje eles não entraram tanto nesse ponto, mas ainda está em negociação. Provavelmente isso vai ser resolvido amanhã, a ver se eles vão alterar alguma coisa ou pedir alguma alteração nessa forma como a repartição do recurso vai acontecer. Tem uma divisão, como já tem no país naturalmente, especialmente Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste, querendo mais volume dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, e Sul e Sudeste também pleiteando, por sua vez, que eles tenham e recebam mais recursos. Tá essa briga e essa equação a ser fechada. Ainda não está 100% decidido. Eu acho que amanhã talvez tenha ainda algum tipo de alteração ou algum tipo de ajuste aí para conseguir todos os votos necessários, mas o fundo parou em 60 bilhões por enquanto. Então, desde o último relatório até aqui, está em 60 bilhões. A gente sabe que a pressão dos estados é para que eles cheguem até 80 bi, mas é difícil, né? É bastante recurso. Então. Categorias profissionais beneficiadas, fora os advogados, além dos advogados. Médicos, arquitetos, dentistas, todos esses entram aí nessa categoria de tributação reduzida. Entrou uma coisa também aí nos regimes especiais que vai ser curiosa, enfim, curiosa e triste e totalmente negativa. Ontem os clubes de futebol estavam fazendo um grande lobby, soltaram um manifesto. Não sou do mundo do futebol, mas eu tenho aqui uns clubes que assinaram, e eles entraram num regime especial. Não é necessariamente uma alíquota reduzida, mas pode vir a ser no futuro. Então, eles estão ali num regime especial, podem receber créditos e outros tipos de coisa de forma diferenciada. Fizeram esse lobby e entraram nos 45 do segundo tempo, fazendo essa pressão. Foi uma emenda apresentada pelo Portinho e que foi acolhida e entrou aí também nessa quer dizer, lista de beneficiados. Estão no mesmo barco. Advogados, cartolas, médicos, dentistas, arquitetos. Quem mais? Acho que as categorias são essas. Acho que não. Não tenho certeza. Não tenho certeza o que vai entrar nessas categorias. O Toledo tem certeza. E as igrejas continuam numa boa. Imunidade tributária, passaram lisas. Passaram. Isso nem entrou mais em discussão. Isso entrou na Câmara e nunca mais foi discutido, nem foi mexido. Ô, Renata, não acaba aqui, né? A gente vai precisar fazer a síntese, que já deu aqui o nosso tempo, mas qual que é o próximo passo depois dessa reforma que aprovou esse IVA? Qual que é a reforma? Porque ela não termina, essa reforma tributária. Falta falar de imposto de renda, tributação de grandes fortunas, ou isso daí esquece? Não, essa é a próxima fase, né? A fase 2.
Então, agora, votando e aprovando o texto, ele volta para a Câmara, esse IVA volta para a Câmara, e aí lá eles finalizam a votação. E aí a previsão na própria PEC 45 é que em até 180 dias o governo apresente a reforma da tributação da renda. Então, tem aí esse espaço de tempo, que hoje estava tendo uma discussão para até reduzir esse espaço, não sei se isso vai acontecer amanhã, mas a gente sabe que o governo já está trabalhando na proposta e aperfeiçoando ali o que vem nesse texto, mas essa seria a fase 2. É fundamental. O Brasil vai precisar rever todas as bases. A tributação da folha de pagamentos, que também é muito disfuncional, a tributação da renda, a tributação do patrimônio, tudo isso vai ter que ser revisto, mas é importante que a gente caminhe para a reforma da renda para ir tentando aproximar esses mundos, né? Simplificar a tributação do consumo, para no futuro, idealmente, ela ser reduzida e para a tributação da renda aumentar, como já se faz em todos os países. Então, o Brasil hoje acaba tributando mais consumo do que renda. A ideia é que, enfim, aprovadas essas duas reformas, depois a gente possa discutir invertendo um pouco esse parâmetro. Síntese, Renata vai ser muito convidada para cá. Não, Vamos Renata lá. é membro permanente aqui, tem colunista as 2 estrelas, que é a Renata e a Samira, porque os problemas que a gente não resolve, tributação e segurança, é impossível. Exato. Veja se essa síntese cabe, na opinião de vocês. Brasileiro vai pagar menos imposto, mas ainda será campeão mundial. Hoje eu vou complementar no seu texto. Por favor. O economista Eduardo Fleury, do Banco Mundial, hoje ele comentou que tem essa coisa de ganhar a Copa jogando bonito. Talvez a gente não jogue tão bonito, mas é importante ganhar a Copa. Então, assim, é ruim jogar bonito e perder. Então, assim, talvez a gente esteja jogando mais ou menos, mas vamos ganhar essa Copa. Então, eu diria que campeão mundial, nesse caso, vamos sair bem. Assim, vamos sair bem melhor do que hoje. A tradução é que a reforma tributária é uma vitória ganha nos pênaltis, né? Porque foi como a Copa de 94, jogando muito feio e ganhando porque o adversário chutou para fora o pênalti. Tá certo. Mas o Romário e o Bebeto arrebentaram naquela Copa, Zé. Mas vamos lá. Vamos lá. Renata. Bom, Renata, nos vemos fechou, na semana que vem, então. Espero que sim, para comentar o que aqui ficou, né? O apanhado aí da e projetar um pouco para frente com mais detalhe o que vai acontecer nas reformas complementares aí, que também são importantes para ficar mais progressivo o sistema. Renata, obrigado. Boa noite para você. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.